Bom dia! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à videoconferência de resultados da Randon Corp, referente ao terceiro trimestre de 2023. Antes de iniciarmos o nosso evento, eu recordo que ele está sendo traduzido simultaneamente para o inglês e conta com interpretação em Libras. Caso prefira colocar o seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation, que está na barra inferior da tela. E para ficar com o áudio do tradutor, basta clicar em Mute Original Audio. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação será disponibilizada logo após o encerramento em nosso site de relações com investidores, que é o ri.randoncorp.com. Passando para a nossa agenda do dia, os nossos resultados e destaques do trimestre serão apresentados pelo CEO Sérgio Carvalho, pelo nosso CFO e DRI Paulo Prignolato e pelo diretor de Finanças e RI Esteban Angeletti. Também estarão conosco na sessão de perguntas e respostas o diretor de RI da Frasle Mobility, Emerson de Souza, e nosso coordenador de RI e Finanças, Davi Bassichetti. E desde já, eu te convido para participar da nossa sessão de perguntas e respostas. Basta clicar no botão Q&A na barra inferior da tela, ou enviar a sua pergunta por WhatsApp. Você pode indicar a sua participação a qualquer momento, seguindo as orientações que estão na tela. Caso não tenhamos tempo de responder a todas as perguntas ao vivo, entraremos em contato após o encerramento. Antes de passar a palavra aos nossos diretores, eu recordo que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Eu passo agora a palavra ao nosso CEO, Sérgio Carvalho. Bom dia, pessoal. Que bom ter vocês conosco nessa videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2023. Nos aproximamos da reta final do ano, que foi bastante intenso e cheia de entregas importantes, mas também de muitos desafios. Nesse sentido, gostaria de destacar que a continuidade da nossa estratégia e a execução do plano para 2023 estão acontecendo dentro da nossa expectativa. Sempre que preciso, estamos conseguindo fazer as correções de rotas necessárias, ajustando nossas empresas aos cenários e incertezas, tanto no Brasil quanto no exterior. E nossa diversificação tem sido fundamental para mantermos os negócios em bom ritmo, crescendo de maneira sustentável e gerando valor para nossos stakeholders. Eu poderia citar diversos exemplos aqui das nossas 5 verticais, mas nesse trimestre gostaria de destacar a contribuição da vertical autopeças, por 2 razões principais. A primeira, para falar sobre a resiliência de resultado em meio a um mercado complexo. E a segunda, para comentar sobre um grande negócio conquistado no mercado de OEMs. Para trazer um pouco mais de contexto, um dos pontos de maior preocupação ao longo de 2023 tem sido a queda expressiva dos volumes de caminhões do mercado. Inclusive, pessoal, maior do que as projeções iniciais das associações do setor. Nos preparamos para essa redução de demanda e buscamos alternativas tanto para incremento de receita quanto para a preservação das nossas margens. Atuamos mais intensamente no mercado externo, na reposição, ampliamos nossa presença no mercado agrícola, internalizamos alguns processos produtivos, além de contarmos com o comprometimento de todos os nossos funcionários em fazer cada vez mais e melhor. E após 9 meses no ano corrente, temos a satisfação de compartilhar com vocês os ótimos resultados de todas essas ações. Estamos conseguindo não só mitigar o impacto nas vendas, como especialmente manter a margem da vertical autopeças em nível próximo aos anos de mercado normalizado, mesmo exposta a esse forte arrefecimento da demanda. Seguimos também avançando na execução da nossa estratégia, conquistando e fortalecendo parcerias com grandes clientes. Agora, em outubro, firmamos contrato com uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus do país para o fornecimento de eixos dianteiros por meio da Suspensis. Além de um novo produto em nosso portfólio, esse contato fortalece nossa posição de liderança como um dos maiores conglomerados no mercado automotivo brasileiro. E sua relevância é observada também nos números. Vislumbramos potencial adição de receitas na vertical autopeças na casa dos 7 bilhões de reais nos próximos 10 anos, ou seja, é a construção do futuro hoje e um marco muito importante em nossa trajetória.
Mas não paramos por aí. Estamos trabalhando em outros diversos projetos transformacionais para as nossas empresas, fruto da execução da nossa estratégia, que foi compartilhada em detalhes com vocês durante o Randon Corp Day, realizado em junho. Agora vocês terão a oportunidade de visualizar mais detalhes durante o Site Visit que vamos realizar no dia 28 de novembro, aqui em nossas unidades Fabris localizadas em Caxias do Sul. Tudo o que temos feito nos permite chegar aqui reafirmando os nossos principais indicadores do nosso guidance divulgado no início do ano. O Esteban apresentará os resultados por vertical de negócio e vocês observarão que temos cenários distintos entre elas no que tange a resultados. Mas quando somamos todas as partes e as sinergias de cada uma delas, temos a beleza do que se tornou a Randon Corp. Uma companhia forte no presente e cada vez mais preparada para o amanhã. Não posso deixar de comentar que, dentre os fatores que têm contribuído muito para isso, estão nossas iniciativas em sustentabilidade. Temos avançado muito nos aspectos ESG nos últimos anos, dentro dos 3 pilares. Nesse trimestre, uma das entregas foi a inauguração da usina de energia fotovoltaica, que é composta por mais de 2.000 painéis solares e tem capacidade para gerar toda a energia utilizada pelo nosso CTR, além de poder fornecer o excedente para o setor de expedição da nossa Randon. A instalação da usina também nos permitiu entregar outras soluções aos nossos clientes que têm projetos voltados à mobilidade elétrica, possibilitando que todos os veículos desenvolvidos e testados no CTR utilizem essa energia limpa. Ou seja, além de termos energia renovável gerada em nossas próprias operações, também compartilharemos esse benefício com a sociedade de forma muito direta por meio do desenvolvimento e teste de produtos. Seguiremos buscando oportunidades como essa de conexão profunda entre as melhores práticas ESG e os nossos negócios. Encerro minha apresentação dizendo que já estamos preparando o nosso ano de 2024. Ainda temos um cenário de muitas incertezas, seja no mercado local ou no exterior. Por outro lado, estamos confiantes de que os aprendizados dos anos anteriores, o ótimo resultado de nossas empresas no presente e os nossos planos para o futuro irão nos permitir realizar mais um ciclo de crescimento acelerado, com rentabilidade crescente, gerando impactos positivos para os nossos negócios e para a sociedade. Passo agora a palavra ao Paulo para dar sequência à nossa apresentação. Bom, obrigado, Sérgio. Bom dia a vocês que nos acompanham nessa videoconferência de resultados, a última realizada este ano. Como o Sérgio já comentou, diversos fatores trouxeram complexidade ao ambiente de negócios, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. E os números consolidados que apresentarei agora são fruto de muito empenho de nossas equipes, do foco e da assertividade da nossa estratégia. Iniciando pela receita líquida consolidada, observamos no gráfico ao lado o crescimento desse indicador ao longo do ano, somando 8,3 bilhões de reais nos 9 meses de 2023, valor similar ao obtido no mesmo período do ano anterior. Foram destaques positivos do trimestre a adição das receitas de empresas adquiridas após o terceiro trimestre de 2022, que juntas somaram 101 milhões de reais no período. A continuidade da boa demanda no mercado de semi-reboques, suportada pelo momento positivo do setor agrícola e o crescimento do mercado de reposição, tanto sob o aspecto de receita quanto de volumes. Porém, também tivemos desafios como a retração do volume de autopeças, segmento mais impactado pela antecipação da produção de caminhões em 2022 e que segue tendo efeitos negativos esse ano, e a redução das vendas ao mercado externo nos comparativos trimestrais, especialmente na vertical montadora. Passando para as receitas do mercado externo, trazemos na tela os dados consolidados. Como vocês podem observar, tivemos uma desaceleração, especialmente no comparativo com o segundo trimestre de 2023, que se deve principalmente à redução expressiva da demanda por semi-reboques em países como o Chile e a Argentina, pelo contexto de incertezas vivenciados nessa região.
demanda menos intensa no mercado norte-americano, que afetou a performance da Hércules no período, quando comparada ao trimestre anterior, e maior competitividade em algumas linhas de produto, devido à reabertura do mercado chinês e à redução dos custos logísticos. Na ponta positiva, o impacto desses fatores foi compensado principalmente por boa performance da vertical controle de movimentos, especialmente por meio das suas operações localizadas no exterior, e a adição das receitas das empresas adquiridas após o terceiro trimestre do ano passado, Hércules e Juratek, que juntas somaram 20,8 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023. Com relação à nossa margem EBITDA, estamos dentro do intervalo de valores do guidance. Para esse indicador, atingiu 15,4% no acumulado do ano. Nesse trimestre, temos como destaque a resiliência da vertical autopeças, que segue entregando boa performance, mesmo em um contexto tão desafiador de mercado. E o avanço da vertical controle de movimentos, que tem apresentado recordes de rentabilidade ao longo deste ano. No entanto, tivemos maior pressão de margens em alguns negócios, que veio tanto pela competição em determinadas linhas de produto no mercado brasileiro, quanto pela redução das receitas no mercado externo, que em sua maior parte possuem margem superior à do mercado doméstico, especialmente na vertical montadora. Além disso, o imposto criado na Argentina para aumentar as barreiras à importação também afetou a margem do período, em montante próximo a 10 milhões de reais. Com isso, nossa margem EBITDA consolidada atingiu 13,7% no período. Nesse trimestre, não tivemos eventos não recorrentes que afetassem o EBITDA. Porém, tivemos impacto de imposto referente da controlada Randon Argentina no montante de 18,8 milhões de reais, que afetou de forma relevante o resultado líquido da companhia. O tributo é relativo ao perdão da dívida desta controlada, que foi concedido pela controladora após estudos realizados para reduzirmos os impactos negativos das oscilações da moeda argentina em nossos resultados. Para saber mais sobre esta operação, recomendo a leitura das notas explicativas disponível em nosso site de RI, junto às informações trimestrais. Falando agora de nossos investimentos orgânicos, atingimos 187 milhões de reais no acumulado do ano. Estamos bastante cautelosos na aprovação de novos investimentos e priorizando os projetos de retorno mais rápido, buscando sempre a preservação do nosso caixa, especialmente em momentos mais complexos de mercado. Neste trimestre, destaco os seguintes investimentos: continuidade nas obras da Castertech Mogi Guaçu, que tem previsão de início de suas operações para o primeiro semestre do próximo ano, melhorias na Hércules, nossa planta de semi-reboques nos Estados Unidos, para podermos avançar na expansão de portfólio e maior automação industrial. Agora na tela, trazemos o gráfico do endividamento líquido da companhia, sem os números do Banco Randon. Ao final de setembro, atingimos a alavancagem de 1,35 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, com dívida líquida de 2,1 bilhões de reais. A redução da alavancagem nos últimos 3 meses se deve principalmente à menor necessidade de capital de giro, em especial pela redução da conta de estoques e pela redução do custo médio da dívida. Outro destaque nesse trimestre foi que a agência S&P Global Ratings reafirmou o rating corporativo da companhia na escala nacional Brasil em AA+, com alteração da perspectiva de estável para positiva, dada a expectativa de boa rentabilidade e redução da alavancagem da companhia nos próximos anos, fruto da nossa recuperação dos mercados de atuação e maior geração de caixa. Quero reforçar que estamos comprometidos com a nossa disciplina financeira, tão importante e eu diria até fundamental para atravessar momentos complexos como o que estamos vivendo no contexto mundial. Nossa posição de caixa atual garante o pagamento e amortização de nossa dívida até o ano de 2026. Encerrando minha parte, trago os dados de nossa base acionária.
A companhia finalizou o terceiro trimestre deste ano com aproximadamente 44 mil acionistas. Os estrangeiros seguem ampliando a posição em nossa base, chegando a 25% do total nesse período. Agora passo a palavra ao Esteban para falar sobre o mercado e resultados por vertical de negócio. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando nesta videoconferência. Dando sequência à nossa apresentação, começo falando sobre a visão geral do mercado. Temos acompanhado, ao longo de 2023, a retração dos volumes de caminhões, mais acentuada na produção, devido principalmente à antecipação ocorrida em 2022, às altas taxas de juros para financiamento dos bens e seletividade do crédito. As OEMs, que tomaram diversas medidas para reduzir a fabricação dos caminhões em 2023, como férias coletivas e layoffs, estão dando sinais de leve retomada, com a reativação de turnos e encerramento das paralisações. As vendas, que no primeiro semestre de 2023 eram majoritariamente de caminhões com motorização Euro 5, já começam a demonstrar uma curva de inversão, e hoje os produtos com Euro 6 já somam praticamente metade das vendas. É importante ressaltar que o preço destes veículos é superior ao modelo anterior, e por isso alguns clientes ainda optam pela versão antiga, mesmo que a nova traga muitos benefícios. Falando do semi-reboques, vocês podem observar na tabela o crescimento de produção e de vendas nos comparativos anual e trimestral. Mesmo com a queda do mercado de caminhões, este segmento manteve bom ritmo, muito suportado pelo agronegócio e pela renovação da frota de tanques no país. As exportações tiveram desaceleração, devido principalmente à estabilidade dos países da América do Sul, que o Paulo já comentou. E o mercado de reposição segue sendo beneficiado pela retração da produção de veículos novos no país, que resulta na maior necessidade de manutenção da frota circulante. Passando agora para os resultados por vertical, começo pela montadora, que atingiu 1,2 bilhão de reais de receita líquida no trimestre e somou 39 milhões de dólares em receita no mercado externo no período. Os volumes de semi-reboques vendidos para o mercado doméstico apresentaram um crescimento de 17% frente ao terceiro trimestre de 22 e de quase 40% quando comparados ao segundo trimestre de 23. Esse avanço ocorreu pois fechamos grandes contratos e realizamos campanhas de vendas mais competitivas no terceiro trimestre de 23, o que fortaleceu nossa carteira de pedidos e permitiu a ampliação do nosso market share, que atingiu 32% no período, uma vantagem de aproximadamente 11 pontos percentuais frente ao segundo colocado. Já o mercado externo vive um cenário complexo de demanda, especialmente por incertezas políticas e econômicas enfrentadas pelo Chile e pela Argentina, países que concentram nosso maior volume histórico de produtos enviados ao exterior, o que acarretou uma redução expressiva de vendas no comparativo com o terceiro trimestre de 22. Falando mais especificamente da Argentina, nossa operação localizada em Rosário foi afetada pela dificuldade de enviarmos o chassi, que é fabricado em nossas plantas do Brasil, para aquela unidade, devido às barreiras de importação criadas pelo governo local. Com isso, a Renault Argentina ficou parcialmente parada durante 2 meses neste trimestre. Comparando os volumes de mercado externo do terceiro trimestre de 23 com o segundo trimestre de 23, além das questões voltadas para a América do Sul, tivemos também uma desaceleração de demanda dos Estados Unidos, que afetou a performance da Hércules no trimestre. Com esta redução, estamos aproveitando o momento para organizar e revitalizar sua estrutura fabril, preparando para a expansão e incremento de portfólio de produtos nesta unidade. Com base em todo este cenário, tivemos uma pressão na margem EBITDA do terceiro trimestre, que somou 4,5% no período e 7,5% nos 9 meses de 2023. Importante destacar a importância desta vertical de negócios para a companhia, que gera demanda para as nossas autopeças, e reforçar que estamos trabalhando fortemente para recuperar nossas margens via eficiência fabril. Trazemos na tela agora os dados da vertical autopeças. Foram 847 milhões de reais de receita líquida, que representa uma queda no comparativo com o terceiro trimestre de 22, porém com leve recuperação frente ao segundo trimestre deste ano. O Sérgio já trouxe para nós um pouco do que fizemos para reduzir os impactos do arrefecimento da demanda das OEMs,
que nos permitiu atingir 16,4% de margem EBITDA neste trimestre. Vejo nos gráficos de receita líquida por região e por segmento o aumento da representatividade das exportações para os Estados Unidos, com as vendas de freio pela controlada Master, e o crescimento da receita com origem na reposição e nas montadoras de semi-reboques. Foi assim que conseguimos mitigar parte da redução da demanda das OEMs. Seguiremos trabalhando fortemente pelo aumento da diversificação desta vertical, ampliando as vendas para o agronegócio, reposição e exterior, adicionando novos produtos ao nosso portfólio e fortalecendo parcerias com as OEMs para defender a nossa liderança e impulsionar sinergias. Com relação ao vertical controle de movimentos, eu destaco a continuidade da boa performance das empresas que a compõem, que consolidadas atingiram 889 milhões de reais de receita líquida, com participação internacional de aproximadamente 38%, Reposição Brasil com 57% e o restante em OEMs. Na análise das receitas, eu destaco os seguintes fatores positivos ao desempenho deste indicador: a demanda crescente nas peças de reposição para veículos leves, o aumento nas vendas de amortecedores, que foi possível pela ampliação realizada na fábrica de Extrema, a ampliação das vendas das controladas situadas na Ásia, com novos clientes e contratos, e a adição das receitas da Juratek, empresa adquirida no primeiro trimestre desse ano. Como ponto de atenção, tivemos um ambiente mais competitivo na linha comercial, pelo maior estoque dos distribuidores e maior concorrência de produtos chineses em diversos países, seja pela redução dos custos logísticos internacionais, como também pela retomada dos níveis produtivos daquele país. Sobre a margem EBITDA, tivemos novo recorde histórico neste trimestre, atingindo 21,4% neste indicador. Isso só é possível pela combinação de um mercado demandante aliado às diversas iniciativas realizadas ao longo dos últimos anos na Fras-le, como, por exemplo, as aquisições das empresas Nakata e Fremax, que tiveram seus resultados impulsionados com as sinergias obtidas por fazerem parte do conglomerado Fras-le Mobility. Passamos agora aos dados da vertical Serviços Financeiros e Digitais. Foram obtidos 181 milhões de reais de receita e 25,2% de margem EBITDA no terceiro trimestre de 2023. É um crescimento importante frente ao mesmo período de 2022, que foi potencializado pela adição das receitas da ADB, empresa adquirida este ano, que pode ser observado no gráfico de receita líquida por produto em inovação e tecnologia. Outros destaques desta vertical foram a mudança no formato das vendas da Randon Consórcios, que está focando em cotas de crédito com valor maior, permitindo ganhos operacionais a esta unidade, o ótimo perfil de clientes do Banco Randon, com baixo nível de inadimplência, e, por fim, a mudança de identidade, que será explicada agora pelo CEO Daniel Eli. Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês um novo momento da história da nossa vertical. Agora somos Hands, uma marca que traduz a nossa atuação como um ecossistema completo de soluções financeiras e digitais para o nosso mercado de transporte e logística. A Hands passa a agrupar o portfólio de soluções que hoje são oferecidas pelas nossas unidades Randon Consórcios, Banco Randon, Randon Seguros, a Randon Ventures, Conexo, Adiante e DB. Sabemos que existe um grande espaço para a nossa evolução com muitas oportunidades de crescimento nesse mercado da mobilidade. Por isso, vamos potencializar nossos resultados entregando novos produtos e desenvolvendo tecnologias que agilizem a nossa evolução, pensando sempre em nossos clientes, colocando eles no centro de nossas decisões. Além disso, gente, vamos entregar um novo canal de distribuição que reúna todas as soluções da Hands. Essa é a nossa estratégia, foco e ambição. Até porque, desde o final do ano passado, já estamos realizando diversos movimentos alinhados com a nova estratégia da nossa vertical, como, por exemplo, a criação da Adiante e a aquisição da DB. O futuro é inovador, conectado e tecnológico. O futuro é a mobilidade e nós estamos aqui ajudando a criar ele hoje. Estamos prontos para abraçar o hoje e construir o amanhã com a Hands. É isso aí, pessoal. Mais uma vertical preparando seu crescimento de forma consistente e robusta.
Por fim, vou apresentar os resultados da vertical Tecnologia Avançada, que somou aproximadamente R$ 33 milhões de receita no período. Os principais destaques do terceiro trimestre ficaram por conta do CTR, que teve aumento de receita com a retomada da demanda das OEMs na contratação de serviços de teste, a inauguração da usina fotovoltaica, que passa a trazer redução nos custos de energia a partir do quarto trimestre de 23, e que, além disso, pode gerar receitas adicionais pela venda do excedente da energia gerada lá. E investimentos de aproximadamente 6 milhões para a criação da estrutura de testes em segurança ativa, passiva e durabilidade, conhecido como testes ADAS, de Advanced Driver Assistance Systems. Sobre a Naiwan, quero mencionar o lançamento da solução para pré-tratamento e tratamento de superfícies metálicas, que consiste em um aditivo nanoestruturado com óxido de nióbio que aumenta em até 70% a resistência dos produtos à corrosão. Ela combina sustentabilidade e alta performance, que, aliado a um processo de pintura adequado, pode trazer incrementos superiores a 300% na resistência de corrosão das peças pintadas. É um produto sustentável, pois elimina uma série de substâncias em relação às tecnologias convencionais e reduz a emissão de vapores tóxicos. Além disso, exige menor quantidade de água e energia no processo, por seu formato de aplicação. A tecnologia está em fase final de testes e o início de comercialização deste produto está previsto para 2024. Devolvo agora a palavra para a Carol para iniciarmos nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Esteban. Obrigada, Sérgio, Paulo, também pelas apresentações. Antes de nós iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, eu tenho um rápido recado. Infelizmente, o Sérgio não pôde estar conosco na sessão de Q&A por um conflito de agenda, mas o Paulo, Esteban, o Emerson e o Davi estão conosco aqui para endereçar todas as suas perguntas. Partindo então para o Q&A, eu recordo que vocês podem participar seguindo as orientações que estão na tela. Vocês podem fazer diretamente aqui na plataforma, tanto por áudio quanto por escrito, ou também podem enviar a sua pergunta por WhatsApp. Então, a nossa primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, analista sell-side do BTG. Estamos liberando o teu áudio. Lucas, pode prosseguir. Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal. Dois tópicos aqui que eu queria discutir com vocês. Eu estou tentando entender um pouquinho essa dinâmica de recuperação de mercado de pesados, né? Acho que a gente ainda está na ressaca aí da migração do Euro 5 para o Euro 6. Se vocês puderem comentar como é que foi aí ao longo do trimestre, sentimento na ponta para demanda, se a gente deveria já ver um Q4 um pouco mais normalizado do ponto de vista de vendas, né? Enfim, um pouco do sentimento na ponta para demanda de pesados, especificamente implementos, até para a gente já começar a ver a saída aqui do efeito da migração do Euro 6, né? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, mais direta, um pouco de sinalização de CAPEX para ano que vem. A gente sabe que tem essa fábrica nova da Suspensys aí, né, em combinação com uma montadora. Será que a gente ainda deveria ficar ali nesses níveis ali de 300, alguma coisa por aí, 300, 400, enfim, se tiver algum norte aí de CAPEX para a gente trabalhar, né, ano que vem aí, seria legal, pessoal. Obrigado. Obrigado aí, Lucas, pela pergunta. Eu vou passar a primeira pergunta aqui para o Esteban, para ele poder falar um pouquinho mais sobre o mercado de pesados, mercado de Euro 6. E a segunda, Paulo, eu passo para você falar um pouquinho do CAPEX aí que a gente tem esperado, não só para esse ano, mas para ano que vem. E aqui, Lucas, acho que de Euro 6, antes de passar até para o Esteban, é importante lembrar que esse ano a gente está tendo um mercado aí com retração superior ao que se esperava inicialmente, né? Se esperava uma retração na ordem de 20% e a gente está olhando ela na casa de 35%, 40%, dependendo dos trimestres, e também muito por conta, né, do Euro 5, que acabou vendendo muito tempo esse ano, né? A gente tem aí mais ou menos esse ano aproximadamente 50% de todas as vendas de caminhões do mercado foram de caminhões Euro 5, então realmente o Euro 6 agora que está começando a ter uma retomada, mas aí eu vou passar para o Esteban poder comentar um pouquinho mais aqui sobre esse mercado, sobre o sentimento na ponta e o que a gente está olhando para frente. Obrigado, Davi. Obrigado, Lucas, por nos acompanhar. Acho que é uma pergunta que a gente tem recebido bastante aqui na interação com investidores, né? Realmente tem sido difícil decifrar o mercado de caminhões esse ano. Acho que a direção mais óbvia que está sendo para baixo numa magnitude até um pouco mais forte do que a gente esperava inicialmente. Na nossa interação aqui, a gente comentava, né, que
esperava que essa queda na produção de caminhões se concentrasse no primeiro semestre do ano, enquanto ainda tinham caminhões Euro 5 para ser vendidos, e que a partir do segundo semestre do ano a gente eventualmente começaria a ver um aumento na produção de caminhões Euro 6. O que a gente tem visto até o momento, como o Davi comentou, né, 50% de todos os caminhões vendidos esse ano ainda são motorização Euro 5, isso é um dado realmente mais forte do que inicialmente esperado. Por outro lado, a gente começa a ver alguns sinais de retomada e de vendas agora do Euro 6, né? Eu acho que recentemente aí uma das associações do setor soltou os dados de vendas, né? E referente, quando a gente compara com setembro, a gente já vê um crescimento aí na ordem de 27%, quase 30%. Então, isso já indica um alento aí, uma retomada em termos de volume. Mas para o ano a gente ainda deve fechar nessa queda que tanto a Anfávia quanto a Fenabrave estimam, né, na ordem de 40% versus 2022, né? Principalmente agora no último trimestre, a gente sabe que começa a entrar já numa sazonalidade que afeta o setor, tá? Por outro lado, aqui a gente também está bastante alinhado com as associações no que se refere a 24. Aqui a gente já começa a ver uma retomada e a gente acredita que isso comece aí a partir do final do primeiro trimestre de 24 e principalmente segundo trimestre de 24, onde se aponta aí inicialmente, pelo menos na visão de hoje, que a indústria, né, a produção e a venda de caminhões pode dar uma retomada na ordem de 10 a 20% para o ano que vem, que é bastante positivo, né? E aí lembrando que mesmo nesse cenário onde o principal mercado das autopeças caindo 40%, a gente tem conseguido defender a receita e principalmente as margens, que é bastante notável. Isso acho que é digno de menção, louvável de menção, né? E passo para o Paulo comentar um pouquinho sobre CAPEX, então. Ok, obrigado, Esteban. Lucas, bom dia, obrigado pela participação, pela sua pergunta. Do ponto de vista de CAPEX orgânico, a gente sempre, historicamente, tem ficado na casa aí de 20% a 25% do nosso EBITDA, tá? E para o próximo ano, nós devemos ficar aí mais ou menos nesse mesmo percentual. O que tem alterado ao longo dos anos são justamente os investimentos em M&A, né? Que aí a gente vai atualizando o mercado de tempos em tempos. Fechado. Obrigado, turma. Bom dia a todos. Obrigado, Lucas. Obrigada, Lucas. A nossa próxima pergunta vem do Luiz Capistrano, analista sell-side do Itaú. Estamos abrindo seu microfone, Luiz, pode prosseguir. Pessoal, muito bom dia, obrigado pelo espaço aqui. Vocês comentaram um pouco, tanto no release quanto na fala hoje, sobre alguns dos elementos que afetaram a margem ali de implementos, né? A gente teve um volume de vendas em conjunto, né, que justificaram aí um preço um pouco menor. A gente tem também as operações exteriores, tanto América Latina quanto América do Norte, uma retração de demanda. Eu queria entender com vocês o que vocês atribuem, talvez, um ranking do que mais machucou a margem do segmento nesse período, só para a gente conseguir quantificar um pouco mais quais são os fatores que estão sendo mais relevantes para essa rentabilidade um pouco menor no trimestre, e, consequentemente, já pegar o gancho aqui do que seria o feeling de vocês, para como cada uma dessas três variáveis podem andar daqui para frente, né? Vocês já comentaram que tem aí uma sazonalidade mais fraca no fim do ano, no início do ano seguinte, 10 a 20% para o ano que vem. Eu acho que a visão de mercado doméstico está claro, mas talvez então focar um pouco mais nessa questão de recuperação de mercado externo, né, principalmente Estados Unidos, eu acho que é o que mais chama atenção, né, o mais promissor, mas também um pouco de dinâmica de competição no mercado interno, né, se vocês entendem que os próximos tris também vão ter uma dinâmica desse tipo, de talvez buscar mais market share e manter a margem mais próxima, se foi algo mais pontual, só entender um pouco o contexto geral desses movimentos todos dentro de implementos, por gentileza. Luiz, obrigado pela pergunta. Acho que aqui o Esteban pode endereçar super bem. Lembrando, acho que só alguns dados aqui antes de o Esteban começar, que ao longo do ano a gente estava com share na casa de 27%, primeiro semestre, basicamente. Agora a gente teve essa subida para 32%. E um outro ponto aqui que, ao longo de todo o ano, por mais que o mercado esteja bastante bom em termos de volume, as carteiras estavam curtas, né? Ou seja,
usualmente se trabalhava com 90, 120 dias, e esse ano, por mais que tivesse volume no mercado, as carteiras estavam curtas, né? Então, share baixo, carteira curta, exigem, às vezes, alguns movimentos que a gente precisa fazer, né? Então, eu vou passar para o Esteban aqui para poder comentar um pouquinho melhor e também endereçar o restante da tua pergunta aí, Luiz. Obrigado, Davi. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Realmente, eu acho que esse vai ser o tópico do trimestre, né? Um dos pontos que a gente realmente vai ser mais questionado. Mas eu começo dizendo, né, que isso é um movimento intencional, foi uma decisão consciente da nossa administração de trazer mais volume para dentro de casa, principalmente no mercado doméstico, participar desses grandes lotes, né, que estavam no mercado. E aí, com isso, né, Luiz, a gente tem alguns efeitos positivos para a companhia como um todo, né? Primeiro, a gente compensa parte dessa queda no mercado externo, já entra um pouquinho nos fatores dessa queda do mercado externo. A gente traz um volume também para dentro de casa, tem que lembrar que todo implemento que sai aqui da Randon levam as nossas autopeças, levam as pastilhas de freio, as lonas de freio de Frazem também, então isso existe uma sinergia no grupo como um todo também. E por fim, né, o Paulo comentou na videoconferência, na gravação, que a gente também teve um efeito positivo na redução de capital de giro e, consequentemente, na nossa dívida, né, na ordem aí de pelo menos uns 300 milhões de redução de dívida. E tudo isso para defender esse movimento, né, mostrar que esse movimento foi efetivamente consciente. E o Davi comentou o quarto ponto positivo, que é também o ganho de market share. Olhando para frente, aqui, desculpa, só entrando na questão do mercado externo, a gente viu essa desaceleração no mercado externo. Aqui acho que vale a pena quebrar em duas geografias diferentes, né? Estados Unidos e América Latina. Estados Unidos, eu diria que esse trimestre veio ao encontro do nosso business case, quando adquirimos a Hércules. Até o segundo trimestre a gente estava rodando acima desse business case, significativamente acima desse business case. E no terceiro trimestre a gente simplesmente está realizando aquilo que tinha previsto. Não é um cenário negativo, mas está aquém dos volumes do primeiro e do segundo trimestre. E ainda assim também a gente enxerga como um efeito positivo, porque o que a gente não está entregando, o que não entregou no terceiro trimestre na Hércules, na verdade está sendo postergado e empurrado essas entregas para os trimestres seguintes. Então, o que a gente inicialmente visualizava era um 2023 muito bom para a Hércules, a ponto da gente não ter capacidade para atender todo o mercado, e talvez um 2024 um pouco mais normalizado. O que a gente está vendo agora são 2 anos eventualmente bons aí para frente para a Hércules, né? Acaba sendo positivo no sentido de equilibrar as vendas aí durante esses próximos 2 anos, né? E os mercados da América Latina, esses sim tiveram perda de volume, e aí muito em função do cenário, da situação atual que se vive tanto em Chile quanto em Argentina, que são os 2 principais mercados demandadores do nosso produto, né? Isso também acaba refletindo, Luiz, no preço médio, né? Boa parte do preço médio ele é construído também das nossas exportações. Geralmente, os produtos exportados têm um ticket médio maior, que acaba contribuindo na sustentação do preço médio. Como esse trimestre a gente teve essa combinação de fatores talvez únicos, né, de uma maior participação de lotes, um mercado externo um pouco menor, isso acabou também pressionando o preço médio e margem. E temos que lembrar também que tivemos esse impacto de novo imposto na Argentina, que ele tem um impacto no nosso PL maior na adoção inicial, ou no registro inicial desse imposto, que acabou também pressionando a margem de implementos. Então, é uma combinação de fatores que nos levaram nessa margem um pouco mais pressionada. Olhando para frente, obviamente que a gente está trabalhando, a gente não está contente com essa margem, está contente com o market share, mas não com a margem. O que a gente está fazendo é trabalhando muito forte em eficiência e, obviamente, aqui recuperar a rentabilidade nas vendas nos próximos trimestres, tá? É o que a gente sempre diz, né? A gente tem que buscar o equilíbrio entre liderança de mercado e rentabilidade de margens. Isso não é muito óbvio, a gente tem que construir dia a dia para entregar um trimestre bom. Eu acho que ainda, olhando aqui, né, o quarto trimestre, tem que lembrar que a gente concentra uma sazonalidade. Além disso, a gente anunciou no nosso release aqui, né, colocou uma menção sobre uma atualização do SAP que a gente vai fazer. Isso vai fazer com que a gente pare, né, tenha uma parada
durante a nosso período de férias coletivas, que já estavam previstas, e fez também com que a gente antecipasse aqui algumas vendas, né? Então, isso também deve trazer um efeito de sazonalidade, contribuir com esse efeito de sazonalidade no quarto trimestre. Olhando para frente, para 2024, que a gente espera essa recuperação tanto de volumes quanto de preço, tendo em vista que a gente também não está enxergando um cenário competitivo tão forte ou tão agressivo, pelo menos na disputa de preço, tá, Luiz? Espero ter respondido a sua pergunta. Desculpa ter estendido demais. Não, excelente, Esteban. A resposta foi ótima. Muito obrigado. Ficou bastante claro os pontos. Então, agora, a nossa próxima pergunta vem do André Ferreira, analista sell-side do Bradesco BBI. Obrigada pela participação, André. Estamos abrindo o seu áudio, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho dois pontos aqui. Primeiro, ainda falando de implementos, eu queria só confirmar o entendimento de que essas campanhas foram mais pontuais mesmo para o TRI e que agora o foco é recuperar a rentabilidade, ou se não, se de repente deve se estender para o quarto TRI, talvez início de 2024. E ainda associado a esse tema, se assim, a Randon, bem ou mal, é uma colocadora de preços no mercado, né? Eu queria entender se esse comportamento que gerou esse ganho de contratos relevantes desencadeou também uma reação de preço nos competidores. E a segunda pergunta é sobre, explorando um pouco o Hércules, a gente viu aí essa queda tri contra tri de volumes, e eu queria entender o motivo por trás desses adiamentos de pedidos e, assim, se é realmente mais pontual ou se a gente deve continuar vendo isso para frente e como isso impacta os planos de expansão de capacidade de vocês para Hércules. Obrigado. Obrigado, André. Bom, essa aqui acho que é uma continuidade da pergunta anterior, né, Esteban? Dá para alongar um pouquinho mais ainda a resposta anterior, porque acho que é um tema que gerou aí está gerando bastante questionamento. Mas só lembrando, André, que a questão da campanha de vendas aqui foi bem pontual, tá? Essa eu já posso começar respondendo. A gente teve, principalmente aqui, basculante e graneleiro, e em função desse trabalho para redução de estoques, né, redução da nossa NCG. Então, foi uma campanha bem pontual nesse sentido. E aí, o outro ponto que tu comentaste, né, que é dos grandes lotes, esse sim aí é um outro aspecto, é um outro trabalho que foi feito na paralela, mas a gente não deve viver essa campanha de vendas acontecendo de maneira recorrente, né? Então, foi realmente pontual por essa estratégia que a gente teve aqui na montadora, tá? Mas, Esteban, te passo para poder comentar um pouquinho mais essa questão dos preços aí do ambiente competitivo e da Hércules também, enfim, o que afetou lá, basicamente, a demanda nesse terceiro trimestre. Perfeito, obrigado, Davi e André, obrigado também pela pergunta. É importante explorar esse ponto, realmente. O Davi já respondeu, né, boa parte em relação à campanha de vendas e dos grandes lotes, porém, eu só queria complementar que a gente deve enxergar esses efeitos, né, porque a gente toma pedidos e não entregou tudo no trimestre, então isso deve eventualmente se respingar no quarto trimestre, principalmente, e eventualmente algum resquício, algum residual no primeiro trimestre desse ano, dado que a nossa carteira, né, como o Davi comentou, está de 90 a 120 dias. Então, as vendas, né, que foram realizadas, algumas delas foram entregues já no terceiro trimestre, refletindo nos resultados desse trimestre que a gente está reportando. Outras vão continuar sendo entregues aí, principalmente no quarto trimestre. Então, esse efeito a gente pode continuar a ver no último trimestre desse ano, sim. Com relação à reação dos competidores, né, como eu comentei, o ambiente competitivo durante todo o ano se mostrou muito mais saudável, até porque o mercado em si, né, não caiu de forma significativa. A gente tem visto a sustentação de bons volumes, principalmente relacionados ao agronegócio, aos tanques também. Isso ajuda com que todo a indústria seja mais racional em termos de preço. Então, a gente também não viu uma resposta mais voraz aí da concorrência em preço, né? Pelo contrário, eles têm mantido o preço, que fez com que a gente também subisse aí em relação ao market share, que tivesse conquistado uma fatia maior de mercado. Então, passando para a parte de Hércules, André, o que a gente enxergou aqui é uma reação da alta de juros americano, né? Então, efetivamente, isso começou a se traduzir não no cancelamento de pedidos, mas, como comentei com o Luiz, numa postergação de pedidos.
alguns clientes que estavam esperando receber o produto esse ano aqui e já colocar a rodar, optaram por postergar isso para o ano que vem, aguardando aí, de repente, pelo menos uma maior definição do ambiente de juros americano, né? Todo mundo fala aí num eventual aterrissagem mais suave, né, no soft landing, que de repente se mostra certo e aí acaba confirmando o pedido para o ano que vem, né? Não muda os nossos planos, pelo contrário, André, aqui a gente já reportou nesse trimestre alguns investimentos na Hercules que a gente vem fazendo, principalmente em estrutura, mas continuamos com o plano de avançar no mercado norte-americano de semi-reboques, de autopeças, mesmo com o controle de movimentos com a Fras-le. A gente tem sido bem vocal que nós temos a ambição de ter 30% da nossa receita vinda do exterior, seja produção lá fora, seja exportação. Nesse trimestre fechamos algo próximo de 20%, dados os efeitos que a gente já comentou, mas continuamos com essa ambição de expandir a nossa presença, principalmente em mercados maduros, né? Exemplos aí da Hercules, da aquisição da Hercules nos Estados Unidos, da aquisição da Juratec pela Fras-le também no Reino Unido. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Obrigada. Então, a nossa próxima pergunta vem do Gabriel Tinen, analista sell-side do Santander. Obrigada pela participação, Gabriel. Pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta. Bom dia, Paulo, Esteban, Davi, Emerson. É uma pergunta mais em relação a autopeças, né? Principalmente em relação ao contrato que vocês celebraram em outubro, aqui na parte de suspensis. E se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhe de como que vai dar esse ramp-up, tanto a nível de CAPEX quanto em relação à margem, né? E um segundo ponto, também se puder detalhar um pouco mais sobre como tem sido o andamento do projeto da Castertech Mogi e como tem sido o pace, e se de alguma forma esses novos contratos eles já foram pensados meio que com sinergias futuras com relação a essa Castertech Mogi. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Bom, aqui eu inicio com o Esteban para ele responder um pouco sobre a estratégia, sobre o projeto como um todo, né? Um projeto que a gente ficou muito orgulhoso, ficou muito feliz de ter, principalmente que é um projeto de longo prazo. E depois acho que o Paulo pode complementar também a respeito aí de como é que andam a parte do CAD, né? Que a gente tem uma parte desse projeto aí que está sob a avaliação do CAD, então o Paulo também pode nos trazer alguma atualização nesse sentido. Esteban, passo para ti então para comentar um pouquinho melhor aí sobre tanto o negócio, né, que a gente fez aí com a Suspensis, quanto o andamento da Castertech Mogi Guaçu, que está mais perto de acontecer já do que o próprio caso da Suspensis, né? Perfeito, perfeito, Davi, muito obrigado. Gabriel, obrigado também aí por nos acompanhar. E de fato, assim, acho que a gente precisa lembrar, né, tem dentro das nossas imperativos estratégicos, né, tem um primeiro deles que é a defesa da nossa posição de liderança, sendo que nós somos líderes, né, na maior frente de negócios que nós temos, na maior parte das frentes de negócios que nós temos, e defender liderança é muito difícil, pessoal. Às vezes a gente acha, não, é tranquilo ter, por exemplo, 96% de share na quinta roda, 40% de share em suspensões, em eixos, mas quando você está na frente, é atacado, né? A gente tem que responder e tem que defender essa liderança. E para nós, um fator primordial para defender essa liderança é estar à frente e perto dos nossos parceiros em qualquer novo desenvolvimento, em qualquer novo produto, em qualquer movimento, né? Acho que uma grande virada de chave das nossas autopeças foi quando deixou de ser reativa ao desenvolvimento de novos projetos e passou a ser ativa, propositiva, né? A gente trazendo tecnologia nova para as montadoras, isso fez com que eles ficassem muito mais fiéis a gente. Nós estamos aí contentes, por um lado, por celebrar um contrato de fornecimento de longo prazo. Por outro lado, aqui a gente já está trabalhando ativamente, né, buscando essas sinergias. E sim, né, esse contrato ele já foi vislumbrado, pensando realmente como uma porta de entrada para que a gente possa, aos poucos, ir avançando com as nossas outras autopeças e num formato similar. Espero ter respondido, Gabriel, e passo para o Paulo comentar um pouquinho sobre o CAD. Perfeito. Obrigado, Gabriel, pela sua pergunta.
a gente segue com a expectativa, tendo em vista que é um rito sumário, de termos a aprovação ainda este ano, tá? Então, até por orientação do nosso jurídico, a gente também não pode entrar em muito mais detalhes dessa transação, mas tão logo a gente tem essa aprovação, aí acho que a gente consegue compartilhar com vocês detalhes adicionais. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Então, agora a nossa próxima pergunta vem da Fernanda Urbano, que é analista sell-side da XP. Bom dia, Fernanda. Obrigada pela tua participação. Estamos abrindo o teu microfone. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegarem as nossas perguntas. O primeiro seria só um follow-up, né, no contrato da Suspensis. Acho que ficou claro ainda, né, que precisa da aprovação do CAD e não podem compartilhar muitos detalhes, mas queria só entender se isso foi uma negociação mais pontual ou se a gente pode esperar algum anúncio de contrato nesse perfil nos próximos meses. E um segundo ponto, só queria ver se vocês teriam alguma atualização sobre a Adiante, entender se está tudo correndo conforme o business plan, conforme vocês falaram no trimestre passado. Obrigada. Obrigado, Fer, pela participação, pelas perguntas. A primeira pergunta aqui sobre o contrato enfim, não só da Suspensis, mas potenciais novos contratos, né, e o trabalho que a gente tem feito aí, eu acho que o Esteban pode dar continuidade na resposta anterior. E Paulo, sobre Adiante, eu acho que é bacana você comentar um pouco mais sobre esse ano muito bom aí, esse primeiro ano muito bom que eles estão tendo. Então, começo aqui com o Esteban e depois já passamos para o Paulo poder falar de Adiante. Obrigado, Fernanda. Bom, acho que nós temos a intenção, sim, o desejo, sim, né, de celebrar outros contratos como esse. Porém, você deve imaginar que não são contratos fáceis, né? Ser um fornecedor exclusivo de uma parte de um caminhão aí a nível global é algo bastante relevante. O que a gente acredita, sim, que as nossas autopeças têm a qualidade, nossa produção, nossa gestão tem a capacidade de entregar esses produtos. Então, é realmente questão de força comercial, de estar perto do nosso cliente e, de novo, como eu comentei, né, defender a nossa posição de liderança e ser muito propositivo em tecnologia. Nesse ponto aqui, Fernanda, acho que a nossa quinta vertical, que é de tecnologia avançada, vai contribuir muito nesse sentido, naquelas três mega tendências que a gente vem trabalhando, né? Que é toda a parte de eletrificação, novamente aqui a Suspensis é um dos exemplos com o eixo elétrico, a parte de materiais inteligentes, aqui nós temos não só a Compos, né, da Fras-le aqui com materiais que visam substituir peças, né, ou componentes feitos de aço, a própria Naiwana, que é outro exemplo, onde a gente pode aplicar nossa tecnologia em materiais atuais, deixando eles mais robustos, mais eficientes, mais leves, eventualmente mais robustos, sem o pênalti de peso, né, eventualmente até mais leves. E a terceira mega tendência, que é a parte de eletrônica embarcada. Aqui nós já temos o Randon Smart, que por coincidência, né, ele se conecta com a Adiante, né, boa parte dos produtos que nós comercializamos ou dos que oferecemos na Adiante, eles já entram com a solução Randon Smart sendo oferecida para o nosso cliente, né? Então, a gente está trabalhando duro para que a gente possa anunciar novos contratos, mas eles não são muito fáceis, né? Não é uma coisa muito frequente, muito fácil de ser anunciado. E aí, já que eu falei sobre Adiante, passo para o Paulo comentar um pouquinho sobre as operações. Ok. Fernanda, muito obrigado aí pela participação, pela sua pergunta. Nós estamos muito felizes aí com a JV, a Adiante, né? A empresa está indo muito bem, já são quase 1.000 ativos, 1.000 contratos de locação fechados, o que representa mais de 2,5 vezes o esperado nesse primeiro ano, né? E, claro, estamos aí construindo uma jornada com o cliente, né? Transparência, prestação de serviço e agregando valor. Então, com base nisso, a nossa aceitação no mercado muito positiva, rede de distribuidores da Randon também contribuindo de forma fundamental. E, bom, a gente deve encerrar o primeiro ano de atividade no break-even, né? Então, de fato, o projeto está indo muito bem. Super claro. Obrigada, pessoal.
Obrigado, Fernando. Então, a próxima pergunta vem de Felipe Lenza, analista sell-side do Citi. Obrigada pela participação, Felipe. Pode fazer a tua pergunta. Bom dia, Paulo, Esteban, Emerson, Davi. Parabéns pelo resultado resiliente, mesmo em período tão conturbado, né? Da minha parte, seriam duas perguntas, e as duas seriam referentes à divisão financeira da companhia Hans. Atualmente, 65%, 70% das vendas de implementos e autopeças são financiadas pela divisão financeira do grupo. Então, eu teria que vocês darem um pouco mais de cor sobre quais são os produtos que a Hans ofereceria e como poderia agregar para o segmento da empresa como um todo. Seriam operações de pagamentos, recebimentos, consórcio, por exemplo, também como possibilidade de oferecerem seguro prestamista. E a segunda pergunta seria em relação à Hans, a possibilidade de oferecerem financiamento para o segmento de autopeças. A empresa assinou um grande contrato em outubro, então já é um segmento que tem altas expectativas. Então eu queria saber se é uma vertente possível de atuação e como vocês estão vendo ela. Obrigado. Obrigado, Lenza. Bacana que tu já trouxe aí a marca nova, né? A Hands aí para a gente, recém-anunciada aqui também, né? Então, legal que já incorporou no speech, na pergunta. E lembrar que, embora a gente tenha iniciativas, claro, também externas, vamos dizer assim, mas o grande foco ainda da nossa área de serviços financeiros digitais é também poder suportar as operações das nossas outras verticais, né? Então, a tua pergunta está bem conectada, aí eu vou passar para o Esteban poder explorar um pouquinho melhor que frentes aí que a gente pode trabalhar na Hands, né, como um ecossistema aí de serviços para não só nos atender, mas atender também o mercado da logística. Esteban, por favor. Obrigado, Davi. Também compartilho com o Paulo aí, Paulo, se quiser complementar também. Mas, de fato, muito obrigado pela pergunta. De fato, realmente é um componente importante da nossa estratégia, né? Eu lembro aqui no começo do ano, quando tivemos uma crise de crédito no país e boa parte dos bancos comerciais foram mais restritivos e encareceram bastante as linhas de crédito, o nosso banco, pelo contrário, né? Ele se mostrou ainda mais propenso a fazer negócio com os nossos clientes, sustentou boa parte das vendas das nossas outras três verticais industriais, porque a gente conhece o nosso cliente, a gente trabalha com eles há muito tempo, seja o nosso cliente, o nosso fornecedor, o nosso distribuidor, e é para isso que nós utilizamos o banco, realmente é para apoiar, para fazer com que nosso cliente consiga adquirir o seu implemento, o seu caminhão, fazer negócios, né? Afinal, esse é o nosso propósito da Randon Corp, né? Conectar pessoas e riqueza gerando prosperidade, isso que a gente faz. E a gente visualizou, né, numa revisão da estratégia dessa vertical, uma possibilidade de avançar ainda mais e criar o nosso próprio ecossistema aqui na logística, né? Então, aí tem que lembrar não só o Banco Randon, a Randon Consórcios, nós temos também a nossa corretora de seguros, que é a Randon Corretora, nós temos a Randon Ventures, que investe em startups dedicadas a criar um ecossistema também para facilitar a vida da logística, né, para efetivamente fazer essa migração para a logística digital. Nós temos a DB, que foi adquirida no começo desse ano, adiante, anunciada no ano passado. Então, realmente, a gente está criando um portfólio de serviços aqui. Em relação a outros produtos que podem ser oferecidos pela vertical, pela Hands, o que a gente tem aqui já mencionei sobre seguro, a gente visa aí criar uma plataforma onde eventualmente possa ter uma carteira digital, onde o nosso cliente, o nosso parceiro possa fazer negócios dentro dessa carteira também. E fora toda a parte de locação aí com a própria Adiante, tá? Esse financiamento, toda essa estrutura que eu comentei da Hands, também está a serviço das nossas autopeças, então, de fato, sim, as nossas autopeças utilizam essa mesma estrutura em produtos como o Vendor, por exemplo, e acaba também impulsionando muitos negócios. Então, acho que, de forma geral, é isso. Não sei, Paulo, se você tem algum ponto aí para complementar. Não, Esteban, acho que você deu a resposta bem completa. Perfeito. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Perfeito, obrigado, pessoal. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Vem da Isabela Lamas, analista sell-side do UBS. Bom dia, Isabela. Obrigada pela tua participação. Pode fazer a tua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade.
Eu queria fazer duas aqui do meu lado. Acho que a primeira seria entrando na vertical de controle de movimentos, né? Que é uma que ela continua se destacando bem, né? Tá com uma performance bastante sólida, crescendo volume, as margens também estão em patamares bem elevados. E aí vocês citam, né, que um dos fatores é a questão das aquisições, vocês continuam extraindo bastante sinergia. Então, pegando no ponto da Nakata, né, que nesse TRI foi recorde de margem, recorde de receita, né, muito aqui no mercado interno, principalmente, queria saber como é que está o plano para ela, se vocês podem dar mais detalhes de como que vocês veem a Nakata evoluindo, né? Vocês sempre comentaram de fortalecer, né, fazer uma base sólida aqui da Nakata aqui dentro, extrair as sinergias, mas como é que a gente já pode pensar na evolução para o ano que vem, onde que ainda dá para crescer, já dá para pensar na internacionalização também, fazendo um cross-selling com os clientes lá de fora. Então, como que fica isso? E aí a outra pergunta, se eu já puder também já adiantar, é entrando na parte de tecnologia avançada, né, que é um setor bem novo, vocês estão com bastante inovação e coincidentemente hoje faz um ano, né, que a gente estava na Fenatran com vocês, né, no ano passado, vocês mostraram os produtos novos, então queria saber se vocês têm update para passar, né, como é que estão evoluindo os produtos, em quais estágios que eles estão, né, se não me engano no ECIS vocês tinham chegado a comentar que para esse ano tinha uma perspectiva de produzir e vender ali 100 ECIs, então como que está o realizado disso, como é que está a evolução curto, médio prazo, nos nanocompósitos também, né, como é que está seguindo na penetração, vocês viram interesse de outras OEMs, né, outras montadoras já querendo desenvolver com vocês ali os produtos, a Randon Solar também, como está a aceitação, evolução, os estágios, né, enfim, mais um update desse segmento aí. Obrigada, pessoal. Legal, Bela, obrigado pelas perguntas aí, muito bacana que a gente vai poder passar por todas as verticais aqui no nosso call, né, falar um pouquinho de cada uma. Eu acho que aqui dá para a gente passar, Emerson, que bom que tu está com a gente pode te passar aqui para falar um pouquinho dos resultados excelentes aí da controle de movimentos, né, da Nakata, aí, que é uma das joias da coroa, né, da Frasle Mobility, e depois também eu passo para o Esteban, para ele poder comentar um pouquinho mais de todas as nossas iniciativas aqui, da parte de inovação disruptiva, de produto, de tecnologia. Então, obrigado pelas perguntas. Emerson, por favor, pode começar e depois aí a gente passa para o Esteban para ele fazer o complemento da outra pergunta. Obrigado. Bom, Isabela, primeiro, obrigado pela tua pergunta. Para mim também é um prazer aqui estar dividindo com vocês um pouco da percepção nossa da vertical da Randon Corp de controle de movimentos. Por nós também sermos uma empresa listada, a Frasle Mobility, a gente teve todo o nosso ritual ontem de divulgação, a gente realmente tem vivenciado um momento muito distinto aqui na história da companhia. Penso que uma parte importante disso está retratado pela combinação de negócios que a gente faz. Em especial, a gente vai falar aqui um pouco mais de Nakata, mas os movimentos que nós elencamos como expansão passaram muito por aquisições, né? A Nakata foi uma delas, até pelo seu tamanho, pela complexidade, pela complementariedade de portfólio, ela possa parecer com mais presença e maior vigor, mas as demais aquisições que nós fizemos aqui, de Armetal, Farlock, Fanacif, Max, Control um pouco mais atrás, agora a Receita Juratec, todas elas trazem um pouco desse mesmo composto, né? E a gente conseguir combinar histórias muito boas dentro de um ecossistema maior, né? Que permite a gente explorar, de fato, sinergias bastante interessantes. E na Nakata, em especial, que é a tua pergunta, Isabela, vou ser bastante sucinto, a gente deu atração à Nakata que ela não conseguiria, talvez, ou demoraria muito tempo para fazer sozinha. Nós tivemos mudanças estruturais no que tange a competitividade de produção, movimentando a fábrica de Diadema para a Extrema. Reunimos também em Extrema, no centro de distribuição que nós temos lá, toda a plataforma de marcas e produtos da Frasle Mobility para suportar, atender a demanda dos clientes da região sul ao norte, né, com exceção da região sul, tudo sai de Extrema hoje. Capturamos também uma evolução importante naquilo que era acesso a mercados onde a Nakata não estava, e também criamos uma referência de atuação mais global, e isso já se iniciou. Então,
Nós já temos uma entrada forte de Nakata nos mercados argentinos e alguns países da América do Sul, mas temos criado essa plataforma de uma maneira mais relevante através da Colômbia, com conversas importantes também no mercado mexicano, e agora com a recém-comprada Juratec, é uma das linhas bem importantes de lançamento naquela unidade que está no Reino Unido, é levar a plataforma de produtos da Nakata para aquele mercado também. Então, isso combinado traz para nós, sim, um vértice bem importante de potencial de crescimento. Eu lembro que o principal produto da Nakata é amortecedor, e quando nós compramos amortecedores, ficava lá com 16% de market share no Multi-Olha Visão Brasil, e hoje a gente está beirando aí entre 24% e 25%, já depois de 3 anos, né? E a Nakata, só para dar também uma informação adicional, quando nós compramos nós fizemos uma teleconferência, uma videoconferência para falar um pouquinho da aquisição, o EBITDA recorrente dela era de 62, 63 milhões de reais. E esse montante é superior a 3 vezes, 3 anos depois. Justamente pela combinação, pela sinergia que nós exploramos, não só pela capacidade da Nakata, mas por ela fazer parte desse ecossistema, foi também bastante bem frisado pelo Esteban durante a apresentação aqui da videoconferência da Randon Corp. Então é isso, agradeço mais uma vez pela pergunta, estando precisar de mais alguma coisa, a gente também está à disposição aqui para poder responder outros pontos. Muito obrigado. Emerson, se eu puder aproveitar aqui já a tua presença, né? Acho que a segunda pergunta da Isabela vem em relação à tecnologia avançada, e uma das grandes entregas que a gente já teve o ano passado, que está contribuindo para o resultado desse ano, é a Compos, né? Então, eu te peço, por favor, se puder comentar um pouquinho, a gente teve recentemente a inauguração, né, da unidade fabril da Compos e totalmente automatizada, inclusive automatizada pela Autom, né, que é a nossa unidade de manufatura, né, de automação de manufatura, e comentar um pouquinho sobre como ela tem sido a aceitação não só no nosso cliente, mas em potenciais clientes aí. Obrigado, Esteban. Bom, a Compos vamos lá, a gente chama aqui a nossa startup de Frosley Mobility, né? Essa empresa tem um pouco mais de um ano e meio, e nós avançamos em algumas soluções buscando otimizar o uso de materiais metálicos, principalmente aço, né, trazendo para soluções de materiais compostos, ofertando para o cliente uma solução que, além de ser mais leve, mais resistente, com design mais arrojado, aprimorado, também uma ponta tecnológica dentro de itens ou de peças estruturais que antes não eram tão refinadas no ponto de vista de aplicação, ou que não se dava tanta atenção para elas. No caso do nosso principal cliente, nós temos 2 grandes clientes nessa divisão. Uma delas é a montadora Randon, que faz parte do grupo aqui, Randon Corp, que usa lá os suportes de paralamas, né, material compósito. E a montadora Iveco, que foi o principal introdutor da tecnologia em uma aplicação já mais expandida. Hoje a gente consegue, dentro da Iveco, com uma única peça, fazer funções de diferentes partes que eles utilizavam antes. Suporte do paralama, da placa e da sinaleira numa peça única, com design muito arrojado, bonito, né, com toda a eficiência que a gente tem de materiais compostos. E lembro rapidamente, nós iniciamos na jornada de avançar e criar essa disposição na área de compósitos, no sentido de blindar os nossos ativos para utilizá-los para outras coisas, à medida que a gente sabe que o futuro tem eletrificação, e isso poderia reduzir, né, a nossa demanda na área de fricção e freios, né? Ainda que esteja muito distante esse impacto, é muito possível que a gente vá ter uma Compos muito mais vigorosa do que nós imaginávamos no começo, antes de qualquer mudança tecnológica disruptiva possa afetar em alguma dimensão nossos sistemas aqui de material de fricção, né? Hoje o principal cliente é a Iveco, temos avançado bastante bem em novos projetos com eles, mas nós temos conversas com todos os OEMs de linha pesada no Brasil, e temos um pipeline de novos produtos, né, bastante robusto aqui para os próximos anos. Isso faz parte, obviamente, também de estudos que a gente combina aqui junto da divisão de tecnologia avançada de Randon Corp, para poder também ser
um vanguardista na solução de novos produtos, né? Nós acabamos também de ganhar um prêmio de melhor fornecedor da Iveco, apenas um ano depois de lançar essa solução em conjunto, e isso para nós também nos orgulha muito, porque estamos no caminho correto, né? Com um parceiro que também valorizou muito esse pioneirismo nessa solução que nós ofertamos a ele. Legal, Emerson, muito obrigado aí. E, Isabela, dando continuidade aqui na resposta sobre a tecnologia avançada, né? A gente continua com bastante entusiasmados e tem avanços aí em todas as frentes, né? Apenas na parte da Naiwan nós temos 65 projetos, 35 deles já em estágio mais avançados, inclusive um deles, né, nós anunciamos durante o trimestre que foi uma parceria com a Clintex, né? A gente comentou na videoconferência para um tratamento de superfície. Isso não só deixa o produto mais resistente e mais leve, como também tem uma externalidade muito positiva em relação a usar menos componentes e, com isso, ser mais sustentável, o produto ser mais sustentável, né? E a cada vez que a gente entra em alguma frente de trabalho, a gente descobre novas aplicações, né, da Naiwan, que nos deixam muito entusiasmados. Por outro lado, eu comento, né, um dos maiores desafios da equipe que trabalha na Naiwan vai ser a priorização, né? Quando você começa a ficar deslumbrado com muitas coisas, acaba não fazendo nada, então a gente realmente tem que ter o foco para conseguir começar a entregar esses produtos e transformar eles em receita. A gente já tem tanto esse da Clintex quanto a outra parceria que a gente tem também fornecendo o composto para a WEG aplicar em tintas. Isso já está contribuindo positivamente para o resultado desse ano aqui, mas claro, a gente sabe que frente ao potencial ainda é muito pequeno, né? O que a gente está colocando aqui, registrando de receita, o que a gente vê para frente é um potencial muito maior. Em relação ao ESIS especificamente, a gente ainda está enfrentando um entrave, né? O principal obstáculo é o preço, né? O custo da tecnologia ainda está muito alto para aplicação em massa. A gente sempre fala que tem aqueles 3 estágios de adoção, né? Aquele que tem uma adoção inicial mais antecipada, a gente chama de early adopter, né? Aquele que depois ele se prova e é o business case, né? O projeto já viabilizado, e depois a adoção em massa, né? A gente ainda está no estágio inicial, né? A gente tem vendido, comercializado algumas unidades, mas realmente para aquele cliente que tem uma preocupação em melhorar seus indicadores, principalmente de emissão. A gente acredita que trabalhando na redução do custo do produto, principalmente na bateria, né? Eu diria que esse é o principal responsável pelo custo. A gente eventualmente consegue cruzar aquela linha para chegar no business case, na aplicação, pelo menos já de viabilidade econômica, para depois aí sim usar a aplicação em larga escala, em massa, né? Em relação ao Randon Solar, nós lançamos, né, e muito boa sua lembrança, de um ano atrás a gente está anunciando esse produto na Fenatran, mas lembrando que ele era um protótipo, né, era realmente em fase muito inicial. Durante todo esse ano aqui a gente está trabalhando nas validações, para isso é muito bom ter o campo de provas aqui próprio para poder fazer os testes e os ajustes necessários. Porém, ele ainda não está vindo ao mercado, tá? A gente acredita que ainda vai precisar um pouco mais de tempo para poder comercializar esse produto, né? Então, de forma geral, é isso, Isabela. Espero ter respondido a sua pergunta. Perfeito, pessoal. Muito obrigada, Esteban, Emerson, todo o time aí, pelas respostas. Bom dia para vocês. Obrigado, Bela. Bom dia. Então, em detrimento do tempo, nós vamos para a nossa última pergunta, que vem do Jonathan Coutras, analista sell-side também, do JP. Jonathan, pode fazer a tua pergunta. Obrigado, Caroline. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo tempo. 2 perguntas do meu lado. A primeira ainda na fase mobility, Emerson. Então, como está o ramp-up, né, na Juratec, quantas sinergias, né? Quanto do ganho do TRI, né? Pensando em EBITDA, foi de melhoria de margens e quanto foi de receita. Então, aqui tentando pensar se a frase, né, consegue rampar ainda mais a margem EBITDA nos próximos trimestres, especialmente 2024. A segunda, sobre a Argentina, né? Eu sei que é difícil comentar dada a situação macro do país, mas se puder comentar brevemente, né, o que foi feito para mitigar o efeito das barreiras de importação, né? Se acreditam que isso pode voltar a impactar negativamente o resultado nos próximos trimestres, né? Que
acredito que a solução não vai ser resolvida no curto prazo ou na Argentina, né? Perfeito, Jonathan. Obrigado pelas perguntas. Aqui eu passo, enfim, vou compartilhar entre o Esteban e o Emerson para falar um pouco. Emerson, do Juratec, acho que é um ponto bacana para trazer aí, né, o início de integração muito legal que vocês estão fazendo lá na operação. E se puder aproveitar, já que a Argentina, vocês também têm operações na Argentina, né, se já puder também comentar um pouquinho de como é que está a performance, como é que estão os negócios. E depois o Esteban também traz aí um contexto um pouco mais amplo, né, como Randon Corp, própria Randon Argentina na parte da montadora, né, que teve aí um efeito mais intenso aí, mais complexo, né, nesse trimestre especialmente, mas a gente sabe que como país, a Argentina tem enfrentado já há bastante tempo, né, essa situação. Nós estamos há muito tempo lá, já né, a gente até costuma falar que a Argentina a gente tem que olhar ela como um filme, né, não como um frame, justamente porque são muitos aspectos que a gente tem que considerar, mas ele é o segundo maior mercado da América do Sul automotivo, né, então é importante ter presença no país, apesar de a gente saber dessas complexidades. Então, eu começo contigo, Emerson, depois a gente passa para o Esteban aqui para complementar. Muito bem, obrigado, Davi. Jonathan, obrigado pela pergunta. De fato, esse momento que a gente vive nos resultados da Fras-le Mobility, ele traduz a nossa jornada de somar e criar sinergias aqui nos negócios que nós combinamos. Não era possível, certamente, a Fras-le isoladamente fazer o que fez, e também não era possível as unidades que nós compramos fazer o que a gente está fazendo combinados. É essa mágica de olhar as coisas de maneira integral que permite a gente poder evoluir e ter resultados tão bons, né? E isso permeia em toda e qualquer decisão de aquisição, né? Geralmente, e aqui eu faço rapidamente um adendo, porque geralmente quando às vezes a gente anuncia uma aquisição, sempre tem um pouco daquele viés de enxergar múltiplos e tentar entender se aquilo foi bom ou ruim. E, na verdade, a gente nunca avalia pelo ponto de vista de aquisição em si, né? Mas a gente sempre avalia pelo potencial de sinergias que aquele negócio pode gerar, né? E a gente tem feito isso e tentado ser transparente com o mercado em todas as aquisições. Em nenhuma delas a gente conseguiu, ou a gente teve dificuldade de realmente ter uma evolução gigantesca naquilo que a gente esperava de sinergias versus aquilo que a gente tinha já desenhado e prometido, inclusive com o registro em teleconferências, em videoconferências que nós fizemos, né? No caso de Nakata em especial, nós esperávamos em 5 anos ter 100 milhões de sinergia, a gente rompeu isso talvez mais que 2 vezes, justamente por termos otimizado muito os modelos e termos conseguido enxergar coisas que no business case eram menores, depois se tornaram mais grandiosos, né, e trouxeram evoluções para todas as unidades de Fras-le Mobility. Em especial, esse ano a gente tem a Juratec. A Juratec, nós temos um desenho também de 5 anos de sinergias, a gente esperava em 5 milhões de libras em sinergia em 5 anos. A gente vai fazer um extrato depois de 1 ano, a gente sempre gosta de fazer esses marcos, né? Mas posso te dizer que a gente está beirando já, depois de 9 meses, quase a metade desse desenho de sinergias que nós tínhamos lá no business case, né? Portanto, num momento muito, muito único naquele mercado, a gente ainda está praticamente engateando, mas já capturou bastante coisas aqui mais relacionadas ao sourcing, algumas evoluções com clientes que estão já comprando itens com marca Juratec na Europa, né, usando nossa plataforma de vendas lá. Então, a gente consegue ser muito rápido, muito efetivo nisso. E eu brinco, nós temos uma capacidade, é como se a gente vestisse aquele óculos do Google, a gente vai caminhando lá na unidade, vai pipocando, vai piscando na nossa mente aqui, onde é que a gente pode extrair mais ou menos sinergia. E isso tem sido bastante bom aqui. É difícil, e a gente tem que se orgulhar, porque nós conseguimos gerar valor com aquisições. A gente sabe que essa sempre é a intenção de alguém que está comprando outras unidades, mas essa não é uma verdade. A maior verdade é que a maior parte das empresas perde valor ou destrói valor com aquisições. A gente tem sido muito diligente em fazer isso numa jornada positiva. Bom, acho que respondo aqui. Então, tem coisas boas vindo ainda por parte do Juratec, tem coisas ainda a explorar com relação à Nakata, já menores, né? Que a maior parte já está aí computada. Quando a gente fala de Argentina, Davi pontuou bem, é o segundo maior mercado automotivo da América do Sul, é representativo, e nós estamos aqui em Caxias do Sul hoje, nosso headquarter. A distância daqui para São Paulo e para Buenos Aires está no meio do caminho.
Quer dizer, a Argentina acaba sendo para nós muito próximo em termos de entendimento de mercado, por isso que a gente está tantos anos, né? Mas a gente tem que reconhecer e conviver, né, com aquelas dificuldades. No caso de Fras-le Mobility, estou falando que a Argentina é um pouco menos que 10% das receitas que nós temos. Então, a gente ainda tem, isso já foi 15%, 18%, hoje é 10%. Se retraiu o nosso tamanho lá. E nós temos uma dificuldade no sentido de gerenciar o bom momento que nós vivenciamos, o que é diferente em outras companhias, né? A própria Randon Corp tem realidades diferentes em cada unidade. Mas eu falo como setores que a gente acompanha, né? Tem muitos setores que têm dificuldade, às vezes, de ter lá no dia a dia caixa para pagar suas contas, pagar folhas de pagamento, honrar seus compromissos no geral. Nós, enquanto Fras-le Mobility, isso respinga uma parte para a Randon Corp, nós temos que administrar um bom momento lá. Nós fazemos e suprimos aquela unidade com uma parte da produção que a gente faz no Brasil, tem sourcing também com terceiros globalmente, e hoje nós temos um excedente de caixa. Então, a gente tem que preservar o valor daquele dinheiro para que ele não perca, né, uma vez que a gente está com dificuldades de trazer esse dinheiro de volta ou mesmo de pagar fornecedores. Então, o que nós temos feito junto com o time corporativo de Randon Corp e nosso time local lá, é buscar onde é que a gente pode dar melhor eficiência para esse dinheiro não perder valor. E temos feito aplicações lá em títulos que são atrelados à variação cambial, né? Não foi mais possível fazer hedge cambial desde metade deste ano, porque ficou muito caro e não justifica, né? Então, a gente tem tentado encontrar isso. É importante falar que a gente tem um bom nível de margens na Argentina. A gente regula no sentido positivo, né, de dar manutenção ao serviço aos nossos clientes, não vendendo lotes grandes, né, porque os clientes têm uma ânsia de comprar mais, é uma forma também deles travarem o poder de compra da moeda. A gente vai atendendo o mercado de uma maneira muito disciplinada para que não falte o produto para os nossos clientes. E também tentando fazer o máximo possível para ter as autorizações de exportação para lá e continuar atendendo, não perder a posição de mercado que a gente conseguiu durante tantas décadas naquele mercado, né? Então, continuamos ainda, obviamente, cautelosos, mas torcemos muito para que esse momento que a Argentina passe possa ser uma página virada e que eles possam retomar seu dia a dia lá, porque isso também traz uma série de impactos para as pessoas que vivem lá, né? Inflação alta. A inflação dos últimos 12 meses soma já 140%, então isso acaba impactando, inclusive, os nossos colegas lá que trabalham nas unidades que a gente tem. Devolvo ao Esteban aqui para complementar sobre a Argentina. Obrigado aqui, Emer. Eu vou passar, na verdade, aqui a palavra para o Paulo, para ele comentar um pouco de Argentina e trazer aqui o contexto, então, do cenário do país e também um pouco dos impactos que a gente está tendo, principalmente na nossa vertical aqui montadora, já que o Emerson conseguiu abordar muito bem aqui a parte de Fras-le Mobility. Paulo, passo para ti, então, essa segunda parte da resposta aqui, por favor. E obrigado, Jonathan. Obrigado pela participação e pela sua pergunta. Esse é um tema que a gente, claro, espera que o país consiga sair dessa situação, né? Uma situação dramática, mas como comentado pelo Emerson, isso vale também para a Randon Montadora lá na Argentina. Os resultados, olhando o filme, eles são bastante positivos e sempre lembrando que isso agrega margem aqui no Brasil também, né? Então, é um mercado importante e a gente tem um time bem experiente lá na Argentina, tanto de Fras-le, bem como da Randon Montadora, que é bastante resiliente em momentos como esse, tá? Mas o que a gente fez na Randon Argentina ao longo dos últimos meses foi dar uma diminuída no tamanho da operação e também reduzir ao mínimo possível a exposição cambial, tá? Basicamente, a gente já não tem dívida em dólar com bancos na Argentina há mais de 3 anos, e o efeito agora nos resultados trimestrais foi por conta de um perdão de dívida aqui com a matriz no Brasil, mas a gente achou por bem fazer isso justamente para não termos o impacto cambial no nosso balanço e resultado,
porque a gente entende que uma mega desvalorização está por vir, tá? Quer seja agora ou até a virada do próximo ano. Então, essa foi fruto da nossa ação. E tem alguns dias, né, que a gente vivenciou ao longo dos últimos 3 meses, também tanto em Fras-le quanto em Randon, que tivemos que parar as vendas, né? Então, tem períodos onde o mercado não consegue nem precificar. Então, a gente paralisou as nossas vendas durante alguns dias antes de retomar. Então, esse é um contexto bastante complexo, mas a gente está conseguindo conviver da melhor forma possível. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aqui pela participação. Nós estamos encerrando a sessão de perguntas e respostas. E agora eu passo, então, a palavra ao Paulo para passar a sua mensagem final. Obrigado, Carol. Bom, gostaria mais uma vez agradecer a participação de todos. Para nós é um momento bem importante. E a gente segue firmes aqui na implementação da nossa estratégia. Teremos no dia 28 desse mês o Site Visit aqui em Caxias do Sul, e a gente espera que realmente vocês possam participar e conviver aqui mais próximo com a gente, para a gente falar um pouco de todos esses projetos. E ficamos à disposição, caso tenha alguma outra pergunta que não tenha sido respondida agora, o time de RI aí vai estar atento e acompanhando e à disposição de vocês. Então, um bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a Tchau, todos. gente. Bom final de Obrigado. semana. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.